tudo bom? Cada Minuto Debate de volta. Como não falei no primeiro bloco, falo aqui agora. O Cada Minuto Debate está no site do Cada Minuto, no cadaminuto.com.br, no nosso canal de YouTube, o Cada Minuto TV, e nas plataformas de streaming. Esse segundo bloco, que a gente sempre trata de um assunto regional, a gente vai falar sobre a questão das famílias, dos grupos familiares e da força eleitoral desses grupos no interior, né? E aqui a gente não está fazendo um julgamento de bom ou mal, a gente só está falando de um processo que a gente verifica como observador, que algumas famílias conseguem manter esses cargos em diversas casas, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, às vezes ascende para o senador, um secretariado de prefeitura, um secretariado de governo, por conta da força conseguida através do número de municípios e lugares que eles têm essa ascendência, né? Então a gente tem Beltrões, Pereiras, né? A força do Antônio Albuquerque, o Arthur Lira, que tem os Pereiras e outras famílias. Como é que a força dessas famílias ela se reflete na eleição para governador, por exemplo? Entendeu? É importante ter o apoio. Você tem o apoio deles, mas você tem um desapoio de uma parte da população que vota contra eles. O que é que você acha dentro desse processo? Como é que eles conseguem influenciar a eleição? Para começar de maneira original, esse é um tema complexo. As famílias, cara, que atravessam a história brasileira, né? As chamadas oligarquias, o coronelismo, passa por tudo isso. Essas famílias que estão hoje por aí, com sobrenomes importantes, alguns com trocar a roupagem, né? Não existe mais a truculência, pelo menos de um modo geral, né? Os modos estão mais sofisticados, até mulheres, não só a macharada, os coronéis, os homens, mas também mulheres jovens, renovam aí as famílias, né? Sibeli Moura, a Tenório, do Chico Tenório, João Pereira, exatamente. Todas, no fim das contas, nomes da mesma tradição, família, né, familiar. O pai já foi prefeito, o deputado, o vereador, o irmão, o sobrinho, e agora chegou a vez da nova geração. Como são várias coisas realmente aí, cara. Uma das coisas que eu acho curiosas é como esse tipo de relação que se dá, digamos assim, na paróquia, né, lá no interior, longe da coisa urbana, isso permanecer diante da nova realidade da comunicação, né? Porque antigamente, digamos assim, ou antes da revolução digital, a população estava lá isolada, né, no interior do estado, com os veículos tradicionais, que a informação levava uma semana, um dia ou horas para chegar e tal. O medo, a força do coronel local, né, o voto de cabresto, o voto da usina. Eu lembro disso, eu sou da região, meus pais são da região da Zona da Mata, então, em toda a eleição municipal, a pergunta no meio do povão era: quem é o candidato da usina? O candidato da usina era lei, estava decretado que ia ser o prefeito da cidade. Capela, Cajueiro, Atalaia, o que você quiser aí lembrar, onde tem usina, União dos Palmares, todo canto tem usina, né, nesse estado, ou pelo menos já teve, a decadência também tomou conta desse setor. E isso, engraçado que o Antônio Albuquerque elege filho, que eu nunca vi falar, de repente o cara é deputado federal. Isso, claro, ele vai dizer que é por causa do trabalho que ele faz na cidade, né? Mas é por causa do trabalho da politicagem ali, né? É curioso que isso sobreviva num período em que as pessoas têm milhões de informações rapidamente. Ela não precisa ficar refém da brincadeira, da ficção que o Antônio Albuquerque ou um Cícero Cavalcante ou qualquer outra trepeça aí da política alagoana conta, porque hoje você tem milhões de canais de informação, pode desmontar essa rede de conversa fiada, teve canais para denunciar e se livrar dessa coisa de mando, né? Mas ainda assim, ou isso mudou pouco, ou essas famílias também se modernizaram e se adaptaram a esses novos tempos, né? E aí continuam a eleger e reeleger
os seus sobrenomes aí ao longo da história. Exatamente, são esses dois aspectos. A gente tem características diferentes em cada família. No cada família Albuquerque, ainda o patriarca é o homem forte, ele meio que anula todos os outros integrantes. Mas em algumas famílias, como a família Pereira, por exemplo, a João Pereira parece ter um discurso, não só um discurso, mas ações mais modernas em relação ao que tange a família, né? É o que todos nós torcemos que aconteça, né? No caso, JHC com João Caldas, a Cibele Moura com o pai dela, o pai da Cibele Moura é uma pessoa mais de bastidor e tudo mais, a Cibele parece uma pessoa mais de ação e domina muito a rede social, até que a Tereza, Nelma, a família Nelma, e o Luciano agora tentando lançar o filho, mas na capital também tem, a gente falou do interior, a capital também tem os seus, né? Lógico. Galba Neto, Galba Novaes, por exemplo. Os Holanda. Porque Davi parece que Davi Davino, filho, pode ter uma carreira política bem melhor do que a do pai. Sim. Enfim. Então, o domínio da tecnologia, o domínio da nova linguagem, com o recall do nome, isso não cria uma força política muito grande, difícil de ser combatida, porque você tem o recall de um tempo áureo, né? Como disse o Casagrande, do Sérgio Freire, aquele tempo que não volta mais, que você tem aquele recall de uma lembrança do que parece ser um tempo bom, junto com a força jovem, que domina as ferramentas tecnológicas, e aí você consegue que a família ela tenha mais tempo ainda, ela consiga aumentar o seu poder. Em alguns casos, o filho consegue ter mais força do que o pai, e ela prosseguir com o domínio que tem. Né? Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? A maioria das vezes até é ruim, né? É verdade. Se você... recentemente dei uma volta pelo interior do estado e entrei em vários municípios, e uma coisa curiosa é que a gente falei agora, né, da comunicação, da informação que circula muito rápido, mas quando você entra numa cidade, nesses municípios, você percebe de primeira realmente quem manda no pedaço. Os carros têm sempre o mesmo adesivo, o mesmo nome, varia um ou outro, mas agora que está perto, ano passado eu circulei um pouco pelos municípios, no Agreste e no Sertão, e um nome só ou dois circula em cada cidade, atestando que ali, por alguma razão, predomina a decisão, né, a vontade de um grupo específico, pequeno, que historicamente parece que é meio que dono daquele pedaço. Né? Acho que essa é uma das coisas mais complicadas que a gente precisaria... Às vezes a população até muda. Delmiro, com a saída do Cabreira, Santana de Ipanema, Piranhas. Sim. Aí a população muda, vem um grupo novo, faz uma gestão desastrosa, aí a população faz com que a família retorne. A gente falou do Antônio Albuquerque, Limoeiro de Anadia, que é a RT dele, é um caso curioso. O prefeito atual não é da turma dele. Apesar de ser primo, né? É outro. Aí é um combo completo, é como os ferros ali em Minador do Negrão, Estrela de Alagoas, Palmeira dos Índios e tal, né? É o Marlan, que é o atual prefeito, que já foi prefeito antes e sempre, ultimamente, nos últimos anos, parece que a briga tem ficado no campo realmente do voto. Mas até um dia desse, eu estava no dia a dia da cobertura da imprensa, em redações, e acompanhei vários momentos muito tensos ali no Moreira da Dia, com esses dois nomes, uma coisa quase saindo faísca, perigando descambar para uma coisa mais complicada, ainda bem que não aconteceu. Aí hoje a gente tem, né, curioso, não sei se eles estão no armistício, se estão numa trégua, se aliaram. Estou desinformado, confesso aqui, sobre como anda os rumores na família Antônio Albuquerque com esse braço do prefeito Marlan. Mas você vê o Antônio Albuquerque eternamente lá dono da Assembleia, deputado, né, com a vaga, o filho, o deputado federal, o outro na caminho, mas a gente perdeu a prefeitura. Ganhou outras. Isso também acontece, isso é um dado curioso, rapaz. Um cacique, o interior é tão forte, assim, historicamente, né? Hoje, como eu falei, a coisa muda. Mas nomes de um Renan Calheiros ou um Teotônio, para citar ex-governadores, nomes realmente no Senado e governadores. Então, um Renan Calheiros, um Teotônio Vilela Filho, um Fernando Collor. Que eu saiba até hoje, ou até um dia desse, ou até ontem, se esses caras querem disputar o mandato que for,
eles pegam o trem e vão lá para os confins do sertão para ouvir o último dos conselheiros, dos grandes políticos que os caras respeitam, tem lá e tal. Então, o sujeito vai, por exemplo, a Santana do Ipanema, saber qual é a opinião dos Bulhões, do Isnaldo Bulhões, por exemplo. Mas aí reitera aquela E coisa. pode decidir ser candidato ou não ser candidato a depender do conselho do mestre Isnaldo Bulhões. Estou falando ele, mas podia ser o Guilherme Palmeira, estava há pouco tempo, já aposentado, já velhinho e tal, mas tinha uma romaria de caciques que iam lá para tomar a bênção, para decidir o que fazer das suas carreiras. A população, a gente fica aqui sentado nos nossos gabinetes em Maceió, às vezes a gente não sabe como é. A população de Piranhas tirou os Freitas. Exato. E a população de Elmiro Gouveia tirou o Lula Cabeleiro. Foi. Mas aí você vem, sai o Lula Cabeleiro e entra o Padre Heraldo. É um desastre tão grande que a população de Elmiro Gouveia vai e retorna com a Ziane Costa, filha do Lula Cabeleiro. É um clássico isso aí, né? Freitas também, eles tiraram, foi comemorado. As pessoas foram para a rua em Piranhas com a eleição. Aí Isso também aconteceu em Penedo. A prefeita que entra é um desastre tão grande, aí voltam os Freitas, repaginados. Dá quase que um atestado de bons antecedentes para o anterior que pode voltar tranquilamente. A população também. A escolha. E tudo mais. A população fez escolhas diferentes. É verdade. O problema é que às vezes. Bem lembrado, é verdade. É isso aí, cara. Eu acho que isso vai ser um tema recorrente, Sérgio. A gente vai falar sobre isso várias vezes, porque a partir do momento que os nossos candidatos a governador começaram a fazer o acordo com determinadas famílias, entrar nesse ponto para dizer se isso é bom, se isso é ruim, o Beltrão dividido, aquela coisa toda. Então voltaremos a falar. Sem dúvida. Mas eu acho que esse é o marco zero da discussão das famílias, a gente vai voltar a falar sobre esse tema. Gente, esse é o segundo bloco de cada debate. Às vezes a gente tem 10 minutos aqui, o pessoal da produção, o Marcel fica louco aqui avisando a gente 10 minutos, mas às vezes o tema ele extrapola os 10 minutos ali, a gente pede essa compreensão do público, às vezes vai para 12, às vezes vai para 13, às vezes vai para 11, não dá para a gente firmar nos 10 minutos, né? Esse é um tema que merece mais uns 2 programas, e faremos, né? E daqui a pouco a gente volta com o bloco 3, com a grande polêmica sobre a cadeira do Marcelo.